Fala pessoal, voltando com um vídeo novo com os palpites do UFC 205, evento que acontece no próximo sábado e marca a estreia da maior organização de MMA do mundo em Nova York. Este vídeo é patrocinado pela AmasBet. Se você não conhece a AmasBet, link aqui na descrição ou no banner do lado da logo do Superlu. Vamos começar a luta principal da noite. Ed Alvarez faz a primeira defesa de cinturão peso leve contra o campeão peso pena Conor McGregor. Olá, Bruno Ferreira, qual que é o seu palpite para essa luta? Olá, pessoal. Bom, tecnicamente eu vejo vantagem para o Ed Alvarez, né? Eu acho que em pé o Conor McGregor pode surpreender, mas eu acho que o Ed Alvarez aguenta a pressão em pé e tem mais armas para levá-lo ao chão e vencer. Então eu aposto uma vitória do Ed Alvarez por nocaute técnico no terceiro round. Eu vou com o Bruno nessa, eu também aposto no Ed Alvarez, porque o jogo para mim não casa pro McGregor, né? O Ed Alvarez, se ele fizer o jogo que ele fez contra o Anthony Pettis, aquele jogo de grade, tentar no clinch, colocar o McGregor no chão, a gente já viu que ele não sabe lidar muito bem com o jogo de chão, então eu aposto no Ed Alvarez por decisão. Essa é aquela famosa zebra que vale a pena de se apostar nela. O Ed Alvarez hoje paga R$ 2,25 por cada real apostado nele, enquanto o McGregor paga apenas R$ 1,57. Com essas odds e com a superioridade técnica que eu vejo o Ed Alvarez tendo diante do irlandês, é uma aposta teoricamente fácil no campeão dos leves. Passando para a segunda luta mais importante do UFC 205, válida pelo cinturão dos meio-médios. Tyron Woodley defende o cinturão pela primeira vez contra a sensação Stephen Thompson. Se na luta principal da noite eu fui no azarão, dessa vez eu vou no favorito, né? Eu aposto a vitória do Stephen Thompson por nocaute no primeiro round. Eu acho que ele consegue segurar as tentativas de queda do Tyron Woodley e em pé não tem para ele na categoria, então ele consegue nocautear ainda no primeiro round. Eu também aposto no desafiante dessa vez, eu acho que vai dar Stephen Thompson. Eu acho que ele não vai cometer o mesmo erro que o Rob Lawler cometeu contra o Tyron Woodley no 201. Acho que ele vai rodar, ele não vai ficar no raio de ação do campeão, e a gente sabe, já viu que o Tyron Woodley ele vai minguando conforme os odds vão passando. Então, por causa disso, no condicionamento físico e no jogo do Thompson de distância, eu aposto no desafiante por decisão unânime. Eu também aposto no desafiante. O Woodley, apesar de ser campeão, é o azarão para essa luta. Ele paga R$ 2,5 por cada real apostado, enquanto o Stephen Thompson paga R$ 1,47. Acho que mesmo com essas odds favoráveis, o desafiante tem uma superioridade grande na luta em pé e consegue levar a vitória por nocaute técnico. Passando para a terceira disputa de cinturão da noite, válida pelo cinturão peso palha feminino, as duas polonesas de nome impronunciáveis. A campeã Joanna Jedrzejczyk enfrenta a desafiante Karolina Kowalkiewicz. Bruno Ferreira, qual que é o seu palpite para essa luta das polonesas de nome impronunciáveis, o terror dos narradores e apresentadores? Vamos só falar os primeiros nomes, né? A Joanna, ela é a maior favorita da noite com totais méritos, né, no caso. Né? Ela é campeã dominante do peso, acho que para elas se enfrentaram, né, antigamente no MMA amador, a Joanna venceu por finalização e dessa vez o resultado vai ser o mesmo, só que a Joanna vai nocautear no segundo round. Eu vou com o Bruno nessa, eu acho que dessa vez é aquele típico caso que não dá nem para você fazer uma fezinha na desafiante, mesmo que ela seja tão azarão, como é o caso, porque o jogo em pé da Joanna a gente já sabe, a gente viu o que ela fez com as outras desafiantes, e nesse caso eu acho que a Joanna nocauteia no segundo round e o cinturão se mantém com a campeã. Eu também fico com a Joanna. É muito tentador você ver uma desafiante pagando 4-1, mas o jogo que a Joanna fez contra a Claudinha suportou aquele jogo de pressão que a brasileira fez os dois primeiros rounds e depois atropelou a partir do terceiro. É difícil a gente imaginar que a Karolina consiga fazer algo semelhante e vencer a sua compatriota. Por isso eu acho melhor a gente confiar nas odds e apostar na Joanna. O UFC 205 ainda traz dois brasileiros em ação. No card preliminar, Thiago Pitbull estreia na categoria de peso leve contra o veterano Jim Miller. Acho que essa é a luta mais misteriosa da noite para mim, né? O Jim Miller não vem rendendo tão bem como antigamente, né, nas suas últimas lutas, e o Thiago está estreando numa categoria nova, né? Então é difícil de prever o momento que os dois lutadores passam, mas eu vou apostar na vitória do Thiago, né? Acho que ele está mais embalado, acho que ele tem uma motivação maior estreando num peso diferente, então eu aposto na vitória dele na decisão do juiz. Eu acompanho o Bruno nessa, eu também aposto no Pitbull, ele vem descendo de categoria, ele vai ter um porte físico, ele vai ter a vantagem física sobre o Jim Miller. A gente tem que ver como que ele vai lidar com essa questão do peso, porque até no peso médio, 7-7, ele já teve algumas dificuldades para baixar. A gente tem que ver se isso não atrapalha no gás, ele no rendimento durante os rounds, mas eu acho que o Muay Thai, o jogo em pé do Thiago Alves vai ser o diferencial nessa luta. No chão, caso o Jim Miller leve, ele também sabe se virar bem, e eu aposto no brasileiro por nocaute no terceiro round. Essa é uma daquelas lutas que se eu fosse sugerir para alguém, eu diria não aposte nela.
Porque, apesar dos dois lutadores terem sido tops em algum momento de suas carreiras, o Thiago no meio médio, o Jim Miller no peso leve, eles não vivem os melhores momentos de suas respectivas carreiras. O Thiago, que já tinha dificuldade para bater peso de 77, vai baixar para 70 quilos, a gente não sabe como ele vai se comportar nessa luta. O Jim Miller também não é aquele lutador que fez grandes lutas no peso leve e esse ficou muito próximo de uma disputa de cinturão. Mesmo assim, eu acho que eu vou contra a maioria e eu apostaria no Jim Miller, passando para a segunda luta da noite, envolvendo o brasileiro radicado em Nova York, Rafael Sapo, que encara o Usain Bolt. Essa eu prevejo uma luta um pouco truncada, né? Os dois lutadores que não passam pelos melhores momentos das suas carreiras, mas eu acho que o Rafael tem mais recursos, né? Acho que em pé o Usain Bolt é mais forte, mas o Rafael consegue segurar a onda também. E no chão, né, principalmente com o passar dos rounds, eu acho que ele consegue levar a luta ao chão, travar e vencer a decisão do juiz. Bom, nesse duelo peso médio entre o brasileiro Rafael Natal e o Usain Bolt, eu aposto no brasileiro também. O Usain Bolt, com todo respeito, é uma das únicas barangas do card, né? Ele é um dos únicos nomes assim que não agradam o grande público. E o Rafael, ele tem um jogo que a luta casa para o Rafael, por causa que o jogo do Usain Bolt, a gente sabe, o jogo agarrado dele não é o forte. O Rafael, pelo contrário, é o carro-chefe dele. Ele ganha muito por decisão. A maioria das lutas dele foi por decisão. Eu acho que se ele ficar se arriscando muito em pé, o americano pode surpreender. Mas a tendência é que o brasileiro leve para o chão a luta e fique controlando e leve na decisão dos juízes. Eu também faço a minha fezinha no Rafael. Se ele fizer um jogo inteligente de diminuir a distância, de colocar pressão, de levar a luta para o chão, é uma vitória relativamente fácil para ele. Mas a gente já viu o Rafael se arriscando em demasia na luta em pé, isso custou caro para ele em alguns momentos. Mas se ele fizer uma luta tranquila, sem se arriscar, acho que a vitória do Rafael Sapo também na decisão. Então é isso, pessoal. A gente encerra os palpites do UFC 205. Nós voltamos na segunda-feira com um hangout desse evento. Contamos com a participação de todos vocês. E na próxima semana também voltamos com os palpites do UFC São Paulo. Fiquem ligados, se inscrevam no canal e aproveitem para acessar o site da Masbet. Um abraço e até a próxima.